A coleção começou a partir de um incentivo da Fundação MAF, que é uma fundação espanhola, que tem uma vocação nessa área de cultura, na área sobretudo de arte, né? Eles estão agora entrando nessa área de história e eles estão fazendo esse projeto, que é um projeto de história moderna e contemporânea, em mais de 20 países da América Latina. E da América, porque a princípio era só América Latina, e agora entra também, parece que vão entrar Estados Unidos, Portugal e Espanha, então América e os países coloniais. E esse projeto vai ganhando corpo agora, começam a sair os primeiros volumes de todos os países, e ele consta sempre de 5 volumes de história, a partir do século XIX, né? Por isso que é chamado de História do Brasil Moderno, e nós chamamos de História do Brasil Nação, porque nós partimos da concepção que a história da nacionalidade brasileira começa com a chegada da corte, com a chegada de D. João. E o interessante desse projeto é que ele pega sempre pesquisadores, ou seja, são pesquisadores autores, não são apenas escritores, mas são pessoas de arquivo que estão trazendo descobertas, trazendo inovações na pesquisa historiográfica, que tem que escrever de maneira facilitada para o público e sem notas. Isso é um imenso desafio para nós universitários, que estamos muito acostumados a encostar nas notas, né? A encostar na citação, e nós temos contado então aqui com o trabalho da Daniela, do Roberto, né? Para fazer com que o livro chegue a um público mais amplo. Qual é a vantagem, na minha opinião, eu que sou da academia, né? É porque você tem muito bons livros de história, de divulgação, mas essa é uma coleção que pretende inovar também, quer dizer, trazer dados novos, ser uma pesquisa crítica, ser, enfim, se comportar como uma coleção que venha a discutir questões como cidadania, inclusão social, exclusão social, portanto, questões da nossa república propriamente dito. Os capítulos são divididos sempre em cinco modelos estanques. Um deles trabalha sobre sociedade, o outro sobre história política, o terceiro sobre história internacional, o quarto sobre história econômica e o quinto sobre história cultural. Aí já estava outro desafio, porque é muito difícil dividir essas áreas, né? A gente sabe que a economia interfere na política, a política na cultura, a cultura, enfim, tudo isso é um caldo só. Mas nós nos reunimos muito e conseguimos imprimir essa direção em cada um dos capítulos. Então, o leitor vai poder ler não só os livros seguindo cronologicamente, mas quando a coleção estiver completa, o leitor vai poder seguir, por exemplo, eu quero ler todos os capítulos de economia, de 1808 até 2000. Isso é possível, então é um recorte que nunca foi feito e que é muito inovador. Além dos 5 volumes, a coleção conta também com um volume de fotografias. No caso do Brasil, nós temos muitas novidades. Não só nós mudamos o título, como o Brasil é o único país que conta com um projeto gráfico totalmente renovado, né, e que tem a mão da editora Objetiva, mas também a mão do Vitor Burton. Então, tem, além do caderno de imagens cor ao final, como todos, conta com uma série de imagens ao longo do texto, imagens em branco e preto, mas imagens importantíssimas, conta com uma capa totalmente diferente do projeto geral, né? E também de autoria do Vitor Burton, a Lei da Guarda, enfim, ele tem todo um formato diverso. E eu mencionei isso porque também o livro de imagens é muito maior no caso do Brasil. Nós defendemos que não só o Brasil é um país maior, né? Enfim, eu não podia defender que tem uma história maior, claro que não, né? Mas eu defendi, e é verdade, quem coordena o volume de fotografia junto comigo é o Boris Kossoi, que o Brasil hoje é reconhecido como uma das pátrias de nascimento da fotografia, né? Hoje se sabe que a fotografia foi uma técnica que teve vários pais, né? Enfim, e um deles seria o Hercule Florence, que fez vários experimentos ainda em meados do 19. Então, defendendo esse tipo de ideia, e também o fato de que essa é uma coleção que tem que contar a história do país, mas de um país grande como o Brasil, então tem que tratar desde a realidade do Rio Grande do Sul até a realidade do Amazonas, então são imagens, projetos e estruturas muito distintas. Então, o livro brasileiro vai ter, ao invés de 250, vai ter 350 fotos. E o projeto se completa com uma exposição que vai ocorrer, vai abrir no Instituto Tomiotaki em novembro, mas
ao que tudo indica, vai circular pelo Brasil. Agora, no segundo volume, quem coordena é o professor José Murilo de Carvalho, já vamos falar mais dele. No terceiro volume sou eu, né? No quarto volume a Ângela de Castro Gomes e o quinto volume o Daniel Arão Reis. O volume que vai ser lançado agora, né, agora em fevereiro, é o segundo volume, que trata desse que nós conhecemos como Brasil Império, né? Ele recorre desde o começo do primeiro reinado até a desmontagem do Império, e o coordenador, como eu disse, é o professor José Murilo de Carvalho, acadêmico, professor da UFRJ, grande especialista nesse tema, né, do Império, autor de uma série de livros sobre o período. O último livro dele é um livro sobre Dom Pedro II, de grande sucesso para a coleção Perfis Brasileiros, e ele é o autor do primeiro volume, do primeiro capítulo, né, o capítulo sobre sociedade. É também o coordenador do volume, é aquele que faz uma introdução, uma abertura ao volume e também uma conclusão do volume, depois, enfim, que o leitor já tem acesso a todos os textos, o que é uma atividade muito importante, porque assim ele une as pontas desses temas que ficam de alguma maneira isolados. Esse volume conta com a participação do professor Alfredo Bossi, acadêmico também, professor da Universidade de São Paulo, da área de letras, que assina um capítulo sobre cultura. Acho um privilégio contar com um capítulo do professor Bossi, que é reconhecidamente uma autoridade, não só nesse período, mas com certeza nesse período na área de literatura, e ele vai para as outras searas também, né? O Zé Murilo de Carvalho faz um capítulo sobre política, como é preciso fazer. Eu até disse isso a ele, né? Ele faz o que ocorre no período, quais são os grandes impasses do segundo reinado, ele é a outra face do capítulo do professor Leslie Bethel, que fala sobre a Guerra do Paraguai. Ele vai falar, enfim, de que maneira o segundo reinado conseguiu gerar essa imagem, esse lustro de uma corte, né, nos trópicos, com um grande rei, que era um rei que sempre chamava atenção, que era o fato de que éramos a mais universal e a mais particular das monarquias, né? A mais universal porque éramos uma monarquia Bragança e Habsburgo, sobretudo, e Bourbon também, e a mais particular porque éramos uma monarquia incrustada nos trópicos e cercada por repúblicas de todos os lados.